O legista afirmou que todas as lesões no pescoço foram causadas por estrangulamento. Segundo o médico legista, todas as lesões ocorreram antes da morte. No fim, tínhamos causa suficiente para acusar e prender esse indivíduo por homicídio. O assassinato ilegal de outro ser humano com maldade. Um homem foi achado enrolado em cobertores e amarrado com fita adesiva fora de um hospital em Massachusetts. E os promotores dizem que isso não foi um acidente. Um homem é acusado de assassinato. Promotores citam ferimentos graves, tentativas de ocultar o corpo e buscas digitais suspeitas como evidências de homicídio. É hora de discutir os detalhes assustadores deste caso com o advogado criminalista de Massachusetts, William Corman. Bem-vindo ao Sidebar, apresentado pela Law and Crime. Eu sou Jesse Weber. Certo, então essa história começa com uma cena arrepiante e muito única do lado de fora do Hospital South Shore, em Weymouth, Massachusetts. Em 23 de agosto, a equipe encontrou o corpo de um homem enrolado em cobertores, amarrado com fita adesiva e sem chances de ser salvo, dentro de um Honda Civic preto, na entrada da emergência. Durante dias, investigadores tentaram descobrir como Declan Perry, de 27 anos, morreu naquele carro. E à medida que a investigação avançava, muitos detalhes estranhos começaram a surgir. Houve buscas bizarras no Google. Houve uma viagem noturna para conseguir drogas. Vizinhos disseram ter ajudado a mover o que pensavam ser um manequim de hóquei. A situação não era essa. E agora, o homem que a polícia diz ser o responsável, Christopher Karen, de 42 anos, apareceu no tribunal pela primeira vez. No centro desse caso está Perry, chefe talentoso de Portland, Maine, lembrado por amigos e colegas como amado, talentoso, mas também alguém que enfrentava dificuldades e lutava contra o vício em fentanil. Ele foi a Massachusetts no fim de agosto, aparentemente, para ver Karen, uma conhecida. Segundo os promotores, houve uma noite de drogas, violência e tentativa de encobrimento, terminando com Perry deixado do lado de fora de um hospital. Agora, antes de chegarmos ao tribunal, quero voltar e traçar a linha do tempo aqui, porque como a polícia foi de encontrar um corpo em um carro para acusar alguém de assassinato, certo? Então esse caso realmente começa um pouco antes disso. Vamos para 12 de agosto. Segundo os promotores, Perry passou a enviar mensagens para Karen, que já conhecia. Eles combinaram que Perry iria a Massachusetts encontrar Karen em 22 de agosto. Quando Perry chegou, promotores dizem que Karen facilitou a venda de cocaína e fentanil, alertando: você tem que pegar leve com essa porcaria. Mais tarde, por volta das 23h40, Karen pesquisou no Google 7-Eleven Narcan e, pouco depois da 1h, enviou mensagens a uma amiga pedindo que levasse o remédio à sua casa. Agora, se você não conhece o Narcan, é um medicamento que basicamente reverte os efeitos de uma overdose de opioides. Então essa mulher chega à casa de Karen por volta das 3 da manhã. Ela contou depois aos investigadores que entrou no quarto de Karen no porão e foi aí que encontrou Perry inconsciente no chão. Juntos, administraram 3 doses de Narcan. Agora, Perry não acordou, mas seu coração ainda estava batendo e ele ainda estava respirando. Essa mulher conta que adormeceu e foi acordada por volta das 7 da manhã. E foi aí que ela encontrou Perry morto. Ela contou depois aos investigadores que implorou para Karen ligar para uma ambulância, mas ele se recusou, aparentemente com medo de que sua mãe e avó, que moravam no andar de cima, o expulsassem de casa se descobrissem o que havia acontecido. Naquela manhã, Karen teria pesquisado no Google: ao morrer, quanto tempo leva para evacuar e urinar em si mesmo? Agora, os investigadores alegam que Karen então tentou mover o corpo de Perry e fez isso usando uma porta interna retirada, como se fosse uma espécie de maca improvisada. E em determinado momento, ele aparentemente coloca o corpo dentro desse grande recipiente de armazenamento e, com a ajuda da mulher, empurra-o escada acima. Ela afirmou à polícia que o corpo não caiu nem bateu em nada e que não viu drogas ou parafernália no quarto, o que é relevante para os ferimentos.
Fora, Karen e a mulher tentaram pôr o corpo de Perry no Honda Civic preto. E os vizinhos desse condomínio perceberam que elas estavam tendo dificuldades. Eles se ofereceram para ajudar, mas é aí que tudo fica estranho. Vamos chegar lá. Antes de continuar, para explicar melhor o que falamos até aqui e seguir com mais temas, vou chamar um convidado especial para me ajudar. Quero chamar o advogado criminal William Corman. William, bom te ver. Esta é sua região, Massachusetts. Como os promotores normalmente provam a intenção de matar aqui, quando estamos falando de fatores complicadores, como o uso de drogas, certo? Diga o que você acha disso. Neste caso, acho que foi mais que uso de drogas. Acho que obviamente tem que ser feita algum tipo de autópsia no corpo para determinar se esse senhor morreu de overdose de drogas ou se havia sinais de luta violenta. Seja qual for o laudo da autópsia, isso é essencial. Pode nem ser tão complicado. Os próprios policiais, depois de examinarem o corpo durante a investigação, provavelmente conseguiram perceber bem cedo se alguém morreu de overdose de drogas ou se havia sinais de luta violenta. Já falo dos ferimentos aparentes em um minuto, mas e as evidências digitais? O histórico de buscas do Google e as mensagens de texto com essa mulher são relevantes para este caso? Bem, lá vamos nós de novo, né? No Law and Crime vocês sempre falam sobre o rastro digital das pessoas. E esse é mais um exemplo de uma série de casos, repetidamente. Caso Diddy e Karen Reed, provas forenses em ambos. Todas essas pegadas digitais que as pessoas deixam pelo ciberespaço certamente ajudam os investigadores a ligar os pontos e determinar exatamente o que aconteceu e quando. Existe alguma maneira de a defesa explicar isso? E eles dizem que essas buscas, quero dizer, acho que pode ser difícil dizer que o réu não as fez, mas dizer que havia outra explicação para o motivo de ele estar pesquisando isso? Claro, quer dizer, ele certamente pode tentar, mas nesse ponto do jogo, acho que depende de qual é o horário da morte. Se essa pessoa morreu 7 horas antes e o réu está pesquisando quanto tempo leva para alguém evacuar depois de morrer, isso é bem diferente de alguém que faz essa busca no Google 10 ou 15 minutos antes da morte. E acho que, como advogado de defesa, eu tentaria dizer que estou tentando determinar, ou que meu cliente está tentando determinar, se essa pessoa realmente faleceu ou se está apenas em meio a uma overdose de drogas e exatamente em que situação estamos. Ainda acho que falta saber muito sobre o tempo de tudo e as provas forenses digitais serão essenciais. Essa testemunha, essa mulher que supostamente está envolvida em ajudar ou responder à vítima após supostamente tentar mover o corpo, como isso afeta o caso da promotoria? E isso é algo que a defesa também pode usar? Ela vira a principal testemunha do promotor, pois estava lá antes e depois do cavalheiro falecer. Sabe, de acordo com o que eu li, ela basicamente implora para Karen chamar uma ambulância, fazer alguma coisa, e ele se recusa por vários motivos. Então ela é, sem dúvida, a principal testemunha do governo neste caso. Então vamos falar sobre esse mandado de busca, porque de acordo com um mandado de busca obtido pela Boston 25 News, a descoberta do corpo de Declan Perry aconteceu de uma forma bastante assustadora. Por volta das 2 da tarde, de 23 de agosto, um homem de capuz entrou no pronto-socorro do hospital South Shore, avisou a uma enfermeira sobre alguém precisando de ajuda em seu carro e foi embora, deixando o veículo no hospital. Um gerente de unidade saiu e encontrou o Honda Civic preto, com placas de Maine e, dentro, o corpo de Perry, sem camisa, enrolado em cobertores e preso com fita adesiva. Ele já estava em rigor mortis, sem pulso, e foi declarado morto às 14h15. E depois de sair do hospital, as autoridades dizem que Karen supostamente parou em um Cumberland Farms, comprou alguns itens, esperou por um Uber, então voltou para Scituate. Aqui a história fica ainda mais estranha. 2 vizinhos disseram à polícia que ajudaram Karen a mover um objeto grande e pesado para o Honda. Naquele momento, eles não sabiam que era um corpo. E ele também não contou, certo? Então, em vez disso, Karen alegou que aquilo era um manequim de hóquei que tinha sido drenado de água. Então, um vizinho, aliás, realmente achou que tinha visto carne humana. Outro, e isso é realmente assustador, lembrou que brincou dizendo que o objeto parecia um corpo morto.
Essas testemunhas apareceram após ver o Honda com as placas principais no noticiário. E quando a polícia revistou o apartamento da Karen, eles encontraram manchas vermelho-amarronzadas no carpete, no sofá, na porta arrancada. Eles também encontraram um cinto preto no chão do porão e recuperaram um recipiente preto danificado de um container de lixo próximo, junto com correspondências endereçadas à avó da Karen. Karen ficou livre por uma semana. Mas no dia 30 de agosto, ele se entregou ao Departamento de Polícia de Scituate. 2 dias depois, ele foi ao Tribunal Distrital de Hingham para a acusação, onde promotores detalharam os graves ferimentos de Perry, explicando por que as autoridades tratam o caso como homicídio e não overdose acidental. Agora, nós vamos chegar a isso. Mas primeiro, William, vamos voltar aqui. Certo, tem muita coisa para absorver disso. Primeiro, há algo a ser dito sobre o fato de que, se considerarmos essas alegações como verdadeiras, ele deixou o corpo no hospital e depois se entregou. Como advogados de defesa podem usar isso? Pode não anular o homicídio. Talvez sim, talvez não. Quero dizer, eu não sei. Você me diga. Acho que, mais uma vez, o timing é tudo nesse caso. Então, esse cavalheiro vai poder dizer que estava preocupado com um amigo e o levou ao hospital? Bem, absolutamente não, porque ele enrolou o corpo em algum tipo de cobertor e o envolveu com fita adesiva. O fato de ele ter se entregado, quero dizer, isso pode ser porque ele não queria que uma equipe da Special Weapons and Tactics arrombasse a porta da casa da mãe e da avó dele. Então, não sei se ele merece muito crédito por isso. Ter se entregado. Ele poderia dizer, se você realmente matou alguém, certo? Se você realmente matou alguém, se você matou alguém e não foi por uma overdose acidental, por que você entregaria o corpo para as autoridades? Por que você se entregaria? Por que deixaria vizinhos ou estranhos se envolverem e talvez te pegarem? Ou ele poderia dizer que é descuidado e burro, se essas acusações forem verdadeiras. Bem, acho que a verdade pode estar em algum lugar no meio disso. Acho que o que ele poderia dizer, ou o que a defesa poderia dizer, é que esses indivíduos são usuários de drogas. Eles são viciados em drogas. Como você disse antes, eles lutam contra o vício. Uma overdose de drogas aconteceu e então Karen entrou em pânico e não soube o que fazer. E foi uma overdose acidental de drogas. E, consequentemente, ele quis tirar o corpo de dentro de casa e achou que o melhor lugar para levá-lo seria um hospital. O que ele fez foi fruto de desespero e pânico, não intencional. Ele não teve relação com a morte. Foi uma overdose de drogas seguida do descarte do corpo. Acho que as evidências físicas revelam boa parte da história e até sugerem uma linha do tempo. Como as manchas marrom, avermelhadas no carpete, sofá e porta, ajudam a estabelecer uma linha do tempo. Como isso estabelece uma causa da morte. Como isso determina uma sequência de eventos. Claro. Então, o médico legista poderá fazer algum tipo de determinação aproximada sobre exatamente quando o indivíduo morreu, com base em vários fatores durante a autópsia. Se as manchas marrom avermelhadas forem sangue, acho que depende da quantidade. Não acredito que o mandado de busca detalhou o valor exato. Alguém que está tendo uma hemorragia por causa de uma overdose de drogas pode sangrar de certas maneiras. Essa pessoa pode cair, pode bater a cabeça, pode sangrar dessa forma. Por outro lado, se houver uma quantidade copiosa de sangue e houver um indivíduo com ferimentos faciais significativos, digamos, e lacerações no rosto, então isso já inclina a balança de uma overdose de drogas, onde alguém cai e bate a cabeça, para um caso em que, infelizmente, alguém foi espancado até a morte. Como eles confirmam que é sangue, sabe qual teste usam? Bem, eles poderão confirmar através do DNA se o sangue pertence a Perry, ao dono da casa, a Karen ou a outra pessoa. E quanto a saber se é sangue ou não, existem vários testes forenses que podem ser feitos para isso. Isso é simples. E esse manequim de rock, certo? Que eles aparentemente estavam movendo. Acho que eles serão testemunhas-chave no julgamento. Sabe o que você achou disso? Esse foi um aspecto interessante porque, eles não viram um corpo de forma definitiva. Um deles talvez tenha visto carne humana. Um deles comentou que parecia um corpo humano. Mas, considerando um manequim de hóquei sendo carregado, e o que promotores e autoridades dizem, como você interpreta isso? Bem, quero dizer, é óbvio que, novamente, se você acreditar no que a polícia está dizendo, é óbvio que essas pessoas estavam carregando um corpo. Não tem como negar isso.
Se as declarações casuais dele sobre ver carne ou parecer um corpo serão aceitas no julgamento é outra história. Mas o fato é que dois indivíduos, dois vizinhos ajudando outro vizinho, estavam carregando algo que, você sabe, pesava mais de 100 quilos, tinha um formato específico, estava enrolado em um cobertor, e o réu afirma que era um manequim. Acho que pode-se deduzir que eles estavam carregando um corpo. Acho que pode-se deduzir que eles estavam carregando o corpo de Perry. Certamente, isso adiciona um elemento macabro à situação, mas novamente, se as declarações sobre o que eles disseram serão aceitas ou não, essa já é uma outra história. Não te perguntei sobre o rigor mortis, certo? Se eles, o corpo, quando é deixado no hospital, eles conseguem, sabe, determinar que está nesse estado, declarado morto, às 2h15 da tarde. Isso pode ajudar a determinar a causa da morte? Desculpe, isso pode ajudar a determinar a linha do tempo da morte? Claro. Quero dizer, o rigor mortis é uma das formas que a perícia. Desculpe, o rigor mortis é uma das formas que o médico legista vai determinar exatamente qual foi o horário, a linha do tempo aproximada da morte. Mas, de novo, sabe, vai ser uma linha tênue aqui. A defesa claramente vai ser que isso foi uma overdose de drogas e que o réu entrou em pânico, não sabia o que fazer e se livrou do corpo. Essa é realmente a única linha de defesa aqui, pelo que posso ver. Na audiência de Karen no Tribunal Distrital de Hingham, ela, usando uma camisa cinza de manga comprida, frequentemente olhava para o chão, enquanto os promotores apresentavam as provas contra ele. Ele negou a acusação de assassinato. E os promotores detalharam os ferimentos graves que Declan Perry aparentemente sofreu, o que os levou, mais uma vez, a classificar isso como homicídio. Veja o que eles dizem que o médico legista encontrou. O legista constatou hemorragias profundas no peito, costas e parte de trás da cabeça por trauma de objeto contundente. Ele tinha ferimentos nos olhos, nariz, boca e rosto, todos por trauma de objeto contundente. Ele tinha ferimentos e hemorragias no pescoço, na laringe e no esôfago, além de hemorragia ao redor do osso ióide. O legista afirmou que todos os ferimentos no pescoço foram causados por estrangulamento. Segundo o médico legista, todos os ferimentos ocorreram antes da morte. Agora, após a acusação formal, o promotor Tim Cruz falou com os repórteres sobre a investigação em andamento, dizendo que os resultados da toxicologia ainda estão pendentes, mas ele enfatizou a gravidade deste caso. No final das contas, tivemos causa suficiente para acusar esse indivíduo e prendê-lo por homicídio. Homicídio ilegal cometido com malícia. As lesões que temos do relatório preliminar dos legistas desta vez, e essas são certamente muito reveladoras, nos levaram, entre outras coisas, a considerar que isso é um homicídio e não apenas uma overdose de drogas. Então, William, quão influentes são as conclusões do legista para provar que as lesões causaram a morte e não as drogas? Porque, novamente, acho que você está certo. A defesa pode apontar para esses aspectos e dizer que essa é a causa da morte. Aí você soma isso às lesões que esse profissional aparentemente encontrou no corpo. E, certo, o relato dessa mulher que diz, sim, enquanto estávamos movendo o corpo, nunca batemos em nada, certo? Se acreditarmos nela, esse não seria o motivo das lesões. Acho que esse é exatamente o ponto. Acho que, se esse caso for a julgamento, será uma disputa entre peritos médicos, pois a defesa precisará de um perito que afirme que as lesões são compatíveis com alguém que morreu de overdose e foi transportado de um lugar a outro. Neste caso, subiram uma escada difícil com uma banheira em maca improvisada até o hospital. O perito ou especialista da defesa dirá que as lesões são compatíveis com alguém já morto sendo carregado de forma desajeitada do ponto A ao B. Já o governo afirmará que essas lesões ocorreram antes da morte. Então é isso que esse caso se resume. Pode contar um bastidor sobre algo? Será que nossos telespectadores também vão pensar nisso? Você vai precisar de um especialista que seja muito específico nessas constatações. Como o advogado de defesa acha um especialista que concorde com tudo isso? Esse é mesmo o caminho que queremos seguir? Você entende? E simplesmente vão consultando diferentes especialistas médicos até encontrar um que se encaixe. Não, eu não acho que seja assim. Eu não acho que ninguém deva fazer desse jeito.
Acho que advogados de defesa não devem conduzir o que especialistas vão concluir, mas neste caso, está claro. E existem especialistas por aí que trabalham tanto para guiar a acusação quanto para a defesa. E você contrata um especialista. Você solicita que analisem as descobertas e perguntem suas conclusões. Se você conseguir um especialista cujas conclusões não ajudam seu cliente, então você agradece muito pelo tempo dele, paga a conta e procura outro especialista se puder. É rotina, isso acontece o tempo todo. Desculpe, isso foi muito cético da minha parte. Isso foi muito... Sem problema. Qual é a palavra que estou tentando encontrar? Isso foi muito cínico da minha parte. Foi muito cínico, digamos assim. Ok, Um pouco cínico. um pouco cínico. Essas palavras estão circulando. Ok. Identificar ideias principais, manter nomes e lugares, reduzir repetições, preservar perspectiva do falante, garantir gramática correta. O advogado da Karen, G. Mackes, contestou as provas do governo e declarou estar confiante de que, conforme os fatos surgirem, ficará claro que a Polícia Estadual de Massachusetts acusou injustamente alguém de assassinato, já que as provas mostram que foi uma tragédia e não um crime. William, o que isso significa? Quero dizer, eles estão antecipando uma defesa no estilo Karen Reed, onde, mais uma vez, a Polícia Estadual de Massachusetts acusou alguém de assassinato e exagerou significativamente. Foi exatamente isso que aconteceu. Isso é um aviso direto para a Polícia Estadual de Massachusetts e para o escritório do promotor do condado de Plymouth, basicamente dizendo que, houve muitos casos em Massachusetts e em todo o país onde a polícia age rápido demais. E o advogado de defesa está dizendo que este é mais um caso assim. Eles não podem falar isso diante de um júri, certo? Quantos aqui viram Karen Reed? É outro exemplo. Mas um dos maiores julgamentos que já afetaram aquele estado, você tem que imaginar. Na verdade, eu me pergunto se eles terão que ser questionados em um julgamento como esse. Você já assistiu ao caso Karen Reed? Você tem opinião sobre a Polícia Estadual de Massachusetts? Estou pensando errado sobre isso? Acho que perguntar sobre opiniões sobre a Polícia Estadual de Massachusetts é relevante para possíveis jurados em 2025, 2026 e nos anos seguintes. Acho que dizer que acompanharam o caso Karen Reed já é forçar o limite. Argumento semelhante, porém. Você está 100% certo. Eu pensei a mesma coisa. Karen deve retornar ao tribunal em 29 de setembro para a audiência de fiança. O que podemos esperar? Mais uma vez, acho que o escritório do promotor vai insistir para que ele continue detido sem direito à fiança. Acredito que terão sucesso nesse argumento para acusados de homicídio em primeiro grau em Massachusetts. Presume-se que serão mantidos sob custódia sem fiança. A menos que surja alguma nova evidência fantástica que a equipe de defesa descubra, acho que seria muito difícil para ele ser liberado enquanto o caso estiver em andamento. William Corman, obrigado por participar e explicar tudo. Agradeço muito. E para quem não sabe, às vezes eu tenho dificuldade com pronúncias e o William me ajudou muito durante este episódio. Então, muito obrigado mesmo. Sempre um prazer para mim. Certo, pessoal. Isso é tudo que temos para vocês agora aqui no Sidebar. Muito obrigado por nos acompanharem. E como sempre, por favor, se inscreva no YouTube, Apple Podcasts, Spotify, onde quer que você ouça seu podcast. Eu sou Jesse Weber. Eu falo com vocês na próxima vez.